Tudo bem, povo? Hoje, abaixando esse volume para que você possa me ouvir e eu possa falar com você. Queria te perguntar uma coisa. Você já ouviu essa frase? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Vamos lá, vou perguntar de novo. A frase é a seguinte. Muito alto, né? Pronto. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se você já ouviu essa frase, é porque ou você estava sendo confrontado por ela, ou simplesmente estava aprendendo sobre estar com as pessoas certas faz toda a diferença. Se você quer aprender algo muito particular, lembre-se, dê uma olhada em volta de você e verifique se as pessoas ao qual você convive, elas estão no mínimo progredindo. Daí, se elas estão progredindo, você, não elas, você precisa celebrar o progresso delas. Porque então, se elas crescem e você tem um sentimentozinho de inveja, um sentimentozinho de, enfim, você sente aquela coisinha dentro de ti, tinha que ser eu, competição. Então é você que precisa ouvir essa palavra, não é? Porque se você está andando com elas e elas progridem e você não, então alguma coisa não está errado nelas que estão progredindo, e sim em alguém que deixou de, alavancar e subir degrau após degrau para chegar lá em cima. Entendam? Não, entendeu, né? Desculpa, eu falei errado mesmo. Salomão, um homem que ele foi capacitado com uma sabedoria, não é, muito além, superior de muitos. Ele foi considerado e é considerado um dos homens mais sábios que já passou pela terra. Eu estou olhando para alguém aqui que serve e caminha ao lado do mesmo Deus que disse para Salomão: porque você soube pedir, além do que você pediu, vou te acrescentar a sabedoria para que você possa discernir todas as coisas. Então vamos lá, sei que você conhece a história, e o ponto aqui é dizer que ele escreveu em Provérbios 23, no versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Fica só com essa parte aqui, porque eu quero falar com você aqui agora do campo da lógica, para que a gente aprenda a raciocinar. Se eu imaginar que eu sou uma pessoa que vai crescer, que sou grande, que sou exponencial, que tenho a capacidade e o potencial de fazer, estar e ser muito mais do que eu estou fazendo, aonde eu estou, não estou confortável nem satisfeito, e muito menos não tenho ainda o que eu preciso ter, ou sou o que eu preciso ser, então o que eu estou pensando de mim mesmo faz a grande diferença. Escute, não é errado pensar em nós mesmos, o errado é pensar somente em nós. Eu não estou aqui querendo me auto-vangloriar, me auto-ostentar, não, eu estou aqui dizendo, se eu tenho potencial, né, eu preciso pensar em mim, como eu estou e o que eu estou fazendo. E daí, se andar com as pessoas certas faz a diferença, no mínimo, se você puder usar sua mão esquerda ou sua mão direita, escolha a mão. Sempre vai haver um momento de tomar a decisão. Escolhas certas também mudam o destino. Mas vamos lá, eu sou a média das 5 pessoas ao qual estão ao meu redor. Olha agora, bom, fulano, ciclano, beltrano, tetrano e qualquer outro rano aí. Eles estão progredindo ou não? Poxa, se eu caminho com eles, não é? E eu troco ideias, faço networking e nem eu e nem eles, então por que é que de repente não vale a pena pensar em não descartando essas tais pessoas, mas fazendo com que o meu ciclo de amizade ele se aumente, se expanda, para que eu possa trocar umas figurinhas aqui ou ali, para que eu também cresça. Porque no mínimo eu quero ter como referências pessoas que são maiores do que eu, não é? Porque essas pessoas sendo maiores do que eu, pode saber que uma árvore sempre está debaixo de outra árvore. Eu vou estar coberto, protegido e sendo nutrido também
por essa tal pessoa que está a alguns passos em uma estrada que todos nós estamos caminhando. Então, ok, se eu sou a média dos 5, vale a pena eu fazer agora uma leitura desses tais 5 que eu me relaciono, porque a gente acaba se aproximando, não é? Meio que por osmose, a gente acaba absorvendo certos hábitos e atitudes e a gente começa a reproduzir esse tipo de hábito e atitude. Vou te dar um exemplozinho simples, né? Se você caminha com alguém que reclama muito, já já você está reclamando. Ah, meu Deus do céu. Se você caminha com alguém empolgado, já já você está empolgado. Sim ou não? Vai dando um testemunhozinho aí, não é? Vai dizendo assim, poxa, é verdade. Porque qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. Eu acredito que é instrução. Boa palavra que instrui para nos alimentar, nos projetar para um futuro, aonde o próprio Deus ele disse. Veja bem, Jesus ele disse, a palavra de Deus diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha como a referência da pessoa certa faz a diferença. Olha como a referência de andar com pessoas que te projetam, que te lançam para níveis acima do teu, vai fazer com que o processo do sucesso na tua vida, ele seja até mesmo acelerado. E uma vez que ele é acelerado, a responsabilidade é de quem está recebendo a instrução, de alguém que pelo menos já passou por esse caminho, por essa estrada, que muitos, eu me coloco, não é aqui na posição de um mero aluno agora, que aprende sempre com as circunstâncias e com as pessoas também. Só que também não abro mão de me posicionar como professor e mestre, não é? Em alguns assuntos ao qual a vida ou os institutos ou os cursos já me qualificaram, me graduando, para que eu possa transmitir instruções que são só teorias, mas que quando colocadas em práticas vão produzir frutos e dar resultados. É fato de que todas essas circunstâncias vão trazendo uns bloqueios aqui dentro, e vão fazendo com que a gente tenha medo de responder às circunstâncias da vida. Hoje, mais cedo, em uma mini reuniãozinha, 2 pessoas estavam ali e por acaso aqui na Inglaterra, quero te contar uma coisa, as pessoas falam inglês. Você sabia disso? Aqui na Inglaterra as pessoas falam inglês. Eu fico surpreso quando eu volto ao Brasil e todo mundo fala português. Sim, porque é a língua do seu país, não é? E essas tais pessoas que eu estava falando hoje, não é? Estavam ali em dificuldade com um simples objeto que eles gostariam de estar utilizando. E uma perguntou para a outra, como é que eu faço para pedir esse tal objeto? Então eu expliquei como se pronunciava, né, o nome daquele tal objeto. Então, ao invés de só ter ensinado na teoria para aquela pessoa, eu disse, vai lá e pede. Agora você, mas eu tenho medo. Crença limitante, medo é bloqueio. Lembra que eu falei que aqui a gente começa a colocar certos obstáculos, dizendo, eu não posso, eu não consigo. E assim como o homem imagina, assim o homem é. Se eu acreditar que eu não vou conseguir, quem pode me convencer? Talvez alguém como eu, talvez alguém como que essa tal pessoa, que faz parte do seu ciclo de referências, que são maiores do que você em qualificações, em qualidades, em experiência. Então isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos muito particulares, que fez e continua fazendo com que os resultados positivos eles apareçam para projetar alguém para chegar no seu destino. Lembrando, se você quiser anotar, pega uma caneta, pega um pedaço de papel, eu escrevi aqui online, porque alguém brincou comigo ontem. Você, poxa, está em todos os lugares. Sim, eu estou online. Aonde houver uma oportunidade de aprendizado, aonde houver uma possibilidade de me fazer uma pessoa melhor, certamente eu vou estar lá. Seja na minha vida, na minha espiritualidade, seja na minha vida profissional, seja na minha vida pessoal, eu sou um eterno aluno. E não abro mão de me posicionar também para transbordar algo que eu tenho
porque todo mundo tem alguma coisa para transbordar na vida de alguém. Vamos lá, eu estava dizendo sobre andar com a pessoa certa, não é? Pessoas certas, elas vão ser para você um caminho, sim, vai te instruir. Você estava perdido, estava sem destino, estava sem orientação, não é? Pastor Isaac, meu Deus do céu, tô louco para dar uma volta nessa motoca sua aí, nesses States. Já já eu vou aí, tá? Já já eu vou aí no nome de Jesus, com certeza, e vai ser um tempo de glória. Pastor Isaac aqui é bênção. Deus falou para ele, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele está arrebentando. A igreja que ele pastoreia, as pessoas que caminham com ele, estão indo de vento em popa. Um cara nota 10, um cara que para mim também é um exemplo, porque não olhou para as dificuldades, não olhou para os obstáculos, não olhou para nenhum tipo de dificuldade. Ele só disse assim: agindo Deus, quem impedirá? Eu tenho a mente de Cristo, o Senhor é por nós, quem será contra nós? E aí ele foi, né, chutou a bola, saiu correndo atrás e está marcando gol. Está marcando gol. Já já ele vai, né, se ele quiser, deixar aí o endereço da igreja dele, aonde é que ele pastoreia, ou, né, se ele, enfim, né, você está aí, Isaac Correia, acha ele por aí no Facebook, no Instagram, chama ele para um particular e ele tem muito para te instruir. Homem de Deus, homem sério, homem que leva a palavra de Deus ao último nível, ao nível da execução e do resultado. Ele é um caminho para muitos. Pastor Isaac, ele é um caminho para muitos. Ele tem colocado pessoas na direção. E certamente quando você acha o caminho, no momento dos obstáculos, pessoas assim como ele, assim como alguém que se posiciona, não é? Pode também servir como ponte. Opa, esse obstáculo aqui vai ser transponido, vai ser transpassado, eu vou conseguir chegar do outro lado. Por quê? Porque alguém também, além de ter me colocado no caminho, serviu como ponte. Entendeu? Cheguei do outro lado. E aí o legal é que eu não vou parar, vou continuar rompendo. Só que existem pessoas também que, além de ser caminho, ser ponte, ela serve como rampa. Ela te projeta, ela te lança, ela te faz ser um cara ou uma cara, né? Faz com que o homem ou a mulher, faz com que uma pessoa, ela alavanque a sua vida de uma forma exponencial, aonde não é, começou pequeno e foi expandindo, se tornou uma árvore frondosa, os frutos são permanentes, né, e constantes. Essa palavra é forte, fruto permanente e fruto constante, porque não é aquele fruto de esporão, não. Olha aí, ó, pastor Isaac está dizendo, Columbus, Ohio, ele já deu o endereço. Comprar uma passagem, Deus vai te dar um visto, vai te prover, né, de recursos, e você vai lá ver o que Deus está fazendo. Vai lá, porque você vai ser cheio de boas experiências e vai falar com pessoas que vão te motivar a não desistir. Não é verdade, pastor Isaac? Pura verdade isso aí, porque a palavra de Deus não mente e não volta vazia. Então, não sei se você anotou, vou fazer um recap aqui, porque eu tenho que continuar com a minha conversa. Pessoas que são caminho, pessoas que são ponte, pessoas que são rampa. Não se esqueça disso. Média dos 5. Se aproxime daqueles que vão te colocar no caminho, que vão servir de ponte para você chegar, né, do outro lado. E no momento certo vão te lançar, né, para um novo nível. Entendeu? Então aqui dentro, as crenças limitantes, os bloqueios, os obstáculos, os desafios vão cair. Eu poderia falar muita coisa aqui sobre essa questão de crenças limitantes, de pensamentos negativos, porque assim como um homem imagina na sua alma, ele é. Sabe o que eu faço todas as noites? Eu fecho meus olhos, imagino o melhor dia que eu vou ter no dia seguinte. E aí quando eu acordo, eu abro os meus olhos de novo e eu declaro, hoje meu dia vai ser fantástico. Vou te mostrar uma coisinha aqui. Eu tenho um quadro, vamos lá, o carregador caiu. Eu tenho um quadro onde eu faço as minhas anotações, tá vendo? Isso aqui é o que eu quero ser, piloto de helicóptero. Ali um desenho que minha filha me fez, que gracinha.
Aqui, uma maneira de eu entender prioridades. É uma estratégiazinha que uma outra hora eu falo dela, né? E ali uma importância onde eu digo para todo mundo, eu vivo por minhas sementes. E daí um outro papo, uma outra hora eu vou falar com você sobre necessidade e propósito, não é? Maneiras de caminhar, porque hoje aqui o assunto é relacionamento. Com quem eu ando vai determinar quem eu sou. Pelo menos, não é? Em efeito de reprodução de ações e atitudes, eu vou me assemelhar àquele que eu caminho de perto, não é? Cris Merencio, olha aqui, Cris Merencio. Saudade de vocês. Gracinha, espero que já esteja 100%, né? No nome de Jesus. O dia que eu estava falando, né, das pessoas que nós nos aproximamos dela. Então eu vou lá, eu vou quase partir para o encerramento aqui. Eu gosto de usar a Bíblia como referência, né? E aqui vale uma sugestão. Se você, que aqui de repente, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, não sei onde essa palavra vai encontrar pouso, né? A internet tem esse poder, faz com que, uau, não é? O que a gente faz aqui, ou que, enfim, esse poder da comunicação digital, ela não tem barreiras, não tem limite, não tem fronteiras. Então ela pode chegar em algum lugar onde alguém não tem a mesma fé que eu ou que você tem, não defende o mesmo princípio e padrão de fé. Todavia, se por um acaso você é essa pessoa que vai ouvir isso, e eu disse que vou usar a Bíblia como exemplo, não é? Se você não tem a Bíblia como um livro santo, um livro religioso, um livro de princípios e crenças, não é? Diferente, ou melhor, iguais à tua, pelo menos entenda que é um livro de experiências, um livro de histórias, um livro que existem verdades ali que são até absolutas, como princípio, não como padrão de religião. Não é? E entenda essas palavras, retenha o que é bom, aproveite o que é necessário, e aquilo que de repente você achar que é excesso por causa da religião, que não é aqui o caso, nós não estamos falando de religião, mas se por um acaso isso for uma crença limitante, isso for um obstáculo aqui para que você deixe de aproveitar o que é bom em tudo que está sendo falado, dá um off aí, desliga, vai fazer outra coisa, vai almoçar, vai jantar, vai correr, vai pro cinema, né? Vai fazer outra coisa. Mas só não fica aqui, porque então, se não faz sentido para você, então não tem por que estar aqui. Mas se fizer sentido, retenha o que é bom, chuta a bola e sai correndo atrás dela. E aí eu estava dizendo que eu ia usar exemplos. Deixa eu abrir aqui porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Minha esposa chegou aqui para me dar algum recado. Olha como ela é linda. Aqui em casa ela não anda, ela desfila, né? Ela até vai dar um oizinho aqui para todo mundo. Já foi. Distração é algo bem interessante. A qualquer momento você pode perder o foco. Quando isso acontece, é sempre ótimo, excelente você se assemelhar às pessoas que sabem te dar conselhos quando você não consegue retomar da onde esteve. Mas vamos lá, porque eu só estou tentando fazer aqui uma ponte no assunto, porque o raciocínio foi interrompido. Mas vamos lá, estou com o texto aberto aqui. E houve um episódio que duas pessoas em lugares diferentes, por causa do relacionamento que eles tinham, uma pensava que ia se dar bem e não deu, e a outra pensava que não ia se dar bem e já estava com tudo certo. Por quê? Relacionamento correto. Uma mulher aqui, ela não tem nome, que está lá em 2 Reis capítulo 4. E o outro personagem é Sansão, aquele fortão, o super-herói da Bíblia, não é? Que cortou o cabelo, né? Entregou seu segredo, contou suas fontes, falou demais com quem não precisava, ou quem não sabia ouvir, ou quem não podia instruir, ou quem não era caminho, não era ponte, e muito menos rampa para poder lançar a vida dele para o sucesso e, né, para que ele pudesse atingir os seus alvos.
Essa mulher, ao qual pensava não ser, ela começa a fala dizendo assim: meu marido morreu. E agora os credores estão batendo na minha porta para querer receber a dívida. A pessoa ao qual ela se relacionou, no caso o profeta Eliseu, veja bem, o profeta Eliseu, quem foi esse homem? Aquele que andou com Elias até o último momento. E isso porque ainda não era desobediência, era alguém determinado. Eliseu nunca foi desobediente, ele sempre foi determinado. Elias dizia: eu vou ali, você fica aqui. Ele falou: não, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Porque quando você encontra alguém que tem algo para te transferir, principalmente o conhecimento, com base em experiências, meu irmão, sabe por que você caminha, né? Porque você viaja longas horas ou faz um esforço tremendo para estar em certos lugares só para ouvir alguém falar? É porque aquela pessoa tem algo para oferecer. Elias tinha algo para oferecer na vida de Eliseu, e Eliseu sabia que não podia tirar os olhos dele. Eu vou ali, você fica aqui. Não, tão certo como vive o Senhor que eu não te deixarei. E ele ia atrás de Elias. Eliseu ia atrás de Elias. Aí uma coisa, no momento que eles iriam se separar um do outro, uma oportunidade. O que você quer? Pede para mim. O que você quer que eu vou te dar? O que você pedir? Eu vou falar com Deus, ele vai te dar. Ele não pediu conta paga, ele não pediu casa própria, ele não pediu carro novo, ele não pediu emprego novo, ele só falou: eu quero que você tenha 2 vezes mais. Uou! Eu quero que você tenha 2 vezes mais. Sabe quando você está olhando para alguém e fala assim: não, isso não é inveja, mas esses frutos que ele dá, esse resultado que ele tem, essa forma, essa conduta, essa postura, essa fé, eu quero também. Porque uma coisa eu te digo: se um ser humano, não tem jeito de ser meio não, porque não dá pra gente dividir alguém no meio, mas se um único ser humano no meio desses quase 10 bilhões no planeta consegue, eu aqui, moi-même, je ne parle pas bien français, eu até repeti porque eu enrolei a língua, je ne parle pas bien français, ou du français, mas se tem alguém nessa terra que consegue, como semelhantes, que tem um único Deus, que é o Todo-Poderoso, eu também vou conseguir. Faz uma coisa para mim, tem um botãozinho compartilhar aí, compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que assim como você está sendo cheio, alguém também pode ser. Então vamos lá. Eliseu falou: Elias, me dá o que você tem 2 vezes mais. E aí foi esse Eliseu aqui que estava ouvindo essa mulher aqui, dizendo para ele: tô numa furada, tô num problemão, tô vivendo uma situação que não dá mais, ainda querem levar o que eu tenho. Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. Não existe pergunta boba. Tampa o ouvido aí. Existem bobos que não fazem perguntas. Meu Deus! Não existe pergunta boba. Existem pessoas que se tornam bobos porque não fazem pergunta. E agora? Eliseu aprendeu a perguntar e responder. E ele ensinava agora para essa mulher: quando você tem algo que você não sabe, pergunte. Crença limitante, bloqueio, obstáculo. Se os seus pais ou alguém, quando você era menorzinho, você vinha falar alguma coisa, ou perguntar, na verdade, alguma coisa, e eles falavam: menino, fica quieto, não está na hora de você falar, você é muito pequeno para isso. O que acontecia? Você
alguém acreditou que fazer pergunta era errado. E criança perguntava qualquer coisa quando eles queriam saber e entender algo. E aí o que eles faziam? Perguntavam. Tempo de aprendizado, não pare de fazer perguntas. A gente cresce e deixa de fazer perguntas. Por quê? Porque a gente acha, às vezes, que ninguém vai me dar a resposta. E mesmo que você não tenha a resposta, não pare de perguntar. Aí ele perguntou, né? Essa é a razão da gente estar lendo aqui esse assunto. Ele perguntou, o que eu posso fazer por você? Porque quando alguém procura outra pessoa, é porque confia que aquela tal outra pessoa pode, no mínimo, ajudar. Seja como for, não é? Então, ele, na sequência dessa pergunta, o que eu posso fazer por você? Ele faz uma pergunta para ela também. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Agora, presta atenção quando você pensa menos de si mesmo. Não é vaidade nenhuma pensar em si mesmo. Agora, pensar menos de si mesmo, aí a gente já incorre num tropeço. Porque como eu imagino na minha alma, eu sou. Ela responde da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Tua serva não tem nada em casa. Vou te mostrar. Te mostrar que às vezes você pensa que sou eu que estou, não é? Não tem nada em casa. E o que é isso aqui? Fala pra mim, que palavrinha que é essa aqui? Na gramática portuguesa, ou em qualquer gramática, o nome disso aqui, dependendo da tradução, muda. Mas para nós, isso é uma vírgula. Não tem nada. Vírgula. Aí então ela diz, a não ser um pouquinho. Aqui no caso era um azeite. Mas veja bem, aquilo que ela tinha, ela não valorizava. Aquilo que ela achava que era pouco, ela considerava nada. Agora veja bem, se eu imaginar que o pouco que eu tenho é nada, nada eu vou ter. Porque eu não vou usufruir do que eu tenho. Lembra que eu te falava da mini reunião que eu tive hoje com essas duas pessoas que eu mencionei? Então, o exemplo é, se a informação que eu tenho, que já é suficiente para pelo menos eu utilizá-la, se eu acreditar que ela é nada, ela não vai realmente ter utilidade nenhuma, porque eu não estou usando o que eu tenho. Não pense mais de si mesmo, mas também não pense menos do que você é. Uma vez que você é, basta, não é? Alguém diria, beijinho no ombro, não tô nem aí pra ninguém, meu jeito de ser, bah. Mas se você achar que você não pode, então talvez seja difícil alguém te convencer que você possa. Ela achava que não era, mas ela, mesmo achando que não era, estava do lado de alguém que disse, sim, você pode, pega o nada que você tem, não é? E vá colocando em outras vasilhas, você conhece a história, eu não vou entrar em detalhes, não é? Vá colocando um nada que você pensa. Vou ter que responder aqui uma mensagem, segura aí. Respondi. Andar com as pessoas certas fazem com que até o pouco que a gente pensa em ter, que a gente considera nada, seja suficiente para transbordar, para multiplicar. Vou te fazer agora um desafio. Encontra alguém, não é, que está precisando desse pouquinho que você tem, conhecimento, experiência, dinheiro, por que não? Não é? Ajude alguém, não é? Também, não é? Abraço, sorriso, liga para alguém agora, não é? Que está aqui nesse momento. Tem alguém com depressão agora, você sabe que tem, não é? Ao invés de ignorar, vai lá e dá um abraço.
Leva um presente para alguém agora. Ah, mas sou eu que quero ganhar. Então comece a dar, comece a oferecer, comece a fazer aquilo que você quer que os outros façam por você. Vai dar certo, poxa. Vai dar certo. Porque ela pensava que não tinha, porque era só um pouquinho. Mas do lado da pessoa certa, ela foi motivada, instruída, não é? Lembra, além de caminho, Eliseu foi ponte, foi rampa, projetou ela para um novo nível. Tanto é que o resultado final dessa história, leia lá, 2 Reis capítulo 4, não vou te contar não. Você está muito preguiçoso, só quer ouvir, não é? Vá também se instruir, vá também, não é? Buscar por si próprio, mesmo se achando pequeno e com pouca instrução. Vou falar do segundo caso aqui, porque tem alguém me chamando ali e eu preciso atender uma outra situação. Sansão, fortão, uou, não é? Prometido de Deus. Pastor Blenner, Portugal nunca foi o mesmo depois que o senhor chegou nessa terra. Fala a verdade. Ê, terra boa. Estou ensaiando para ir aí em Portugal, já tem, ó, mas o tal do coronavírus. Miserável esse coronavírus, né? Já me atrapalhou 3 vezes de ir para Portugal, porque eu posso até ir. Depois, quando eu voltar, que eu tenho que ficar trancado em casa 14 dias. Pelo amor de Deus. Mas eu vou em Portugal aí já já. Segunda pessoa, Sansão. Não é? Juízes, capítulo 16, versículo 20. Essa frase aqui, eu vou resumir, vou encurtar, porque eu sei que você tem que ir embora, né? E eu também. Está escrito aqui, ó. Dalila o chamou. Pessoas abaixo da sua média, que não celebram as tuas vitórias. Pessoas que não celebram as tuas vitórias. O que a gente faz com elas? Não é? Lembrei de uma música aqui, não é? Me desculpe aí, mas se eu começar a cantar, eu sei que alguém aqui também vai cantar, né? Mesmo que não seja as músicas que você está acostumado a cantar lá no culto. Mas, não é? Eu quero que risque meu nome. Completa a frase aí. Completa aí, crente. Vai lá. Tô vendo aqui, ó, a auréola, a asinha de anjo. Tô vendo um monte de santo aqui que não sabe, que não consegue completar, não é? O final, o restante dessa canção. Tá bom, eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Não, as pessoas que não celebram a tua vitória, não celebram os teus resultados, você não tem que riscá-las da sua agenda. Mas você tem que entender, não é? Que você tem a responsabilidade de ser para si mesmo independente de quem não te celebra. Independente de quem não se alegra com as tuas alegrias. Simplesmente ame e oferte e transborde, não é? Independente daqueles que não te celebram. Não pare por causa disso. Vou voltar para o foco, porque senão a gente começa a dar voltas. E Sansão estava do lado dessa mulher. Se na média dos 5, que precisam ser melhores do que eu me coloco à mercê de alguém que não quer o meu bem, então eu preciso refletir sobre esse meu posicionamento, sobre essa tal pessoa que não quer o meu bem e sim só tirar proveito do que eu tenho. O detalhe é que eu posso até não ter condição de parar as aves que voam sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que alguém se assente ou que essa ave se assente sobre a minha cabeça. Sansão deixou, se influenciou, se deixou. Foi conveniente. Eu não vou entrar nos detalhes aqui no mérito da questão. Ele foi responsável por tudo que aconteceu com ele, apesar de influenciado. Se a gente voltar às páginas da Bíblia, lá em Gênesis, Deus troca uma ideia com Caim, fala: Caim, por que você deixa o seu semblante ficar aí caído desse jeito? Se procederes bem, não serás aceito.
E olha, que o pecado jaz à porta, porém cabe a ti dominá-lo. Deus estava dizendo, olha, não é culpa dos outros não, tá? É você que é o responsável por estar como está. Se está triste, está desanimado, se foi alguém que te provocou o mal, ei, está batendo na porta, mas cabe você dominar essa sensação. Porque se você é escravo, você é, na verdade, essa palavra que eu estava procurando, você é escravo das pessoas que te irritam. Você é escravo das pessoas que te fazem mal. Se você guarda elas aqui, elas automaticamente te aprisionam aqui também. E então, essas reservas mentais, essas crenças limitantes, elas vão fazendo com que você deixe de produzir, independente de andar, até mesmo com pessoas que estão querendo te projetar para o bem e acaba dando ouvidos, como Sansão deu ouvido para essa talzinha aqui, essa tal de Dalila. O que é triste nessa frase é que Sansão se achava, porque ele já tinha conseguido romper e ser bem sucedido várias vezes, porque Deus estava com ele, porque a presença de Deus caminhava com ele. Mas chega um certo momento, veja bem, é difícil a gente aceitar isso. Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Uma outra hora a gente fala disso. Vou te dar só um exemplo para que eu não fique aqui mal entendido e mal interpretado. Na história do filho pródigo, tinha um pai com 2 filhos. Pelo menos é o que a história conta. Um pai com 2 filhos, não fala da mãe, nem se tinha outros irmãos. Era um pai com 2 filhos. Ambos não sabiam usufruir da presença de Deus. Da presença do seu pai, da presença daquele que representa Deus. Um saiu, sofreu, e o outro estava no mesmo lugar, mas quando o outro ganhou um bezerro para fazer churrasco, o que estava dentro falou, mas eu nunca ganhei nada. Ou seja, no lugar onde a presença está não havia manifestação nem abundância. Pegou essa? Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Você já esteve em cultos, ou em reuniões, ou em ambientes onde a presença de Deus estava sendo sentida por outras pessoas e de repente você estava lá. Tô sentindo nada. Bom, é disso que eu estou falando. E aí está dizendo, mais uma vez eu vou sair e vou perseguir os meus inimigos, porque eu penso que eu sou. E aí Sansão só estava aqui agora se deparando com uma realidade que as oportunidades para que ele mudasse de vida já haviam acontecido várias vezes e ele desperdiçou a todas elas. E não sou eu que estou te falando não, vou te mostrar de novo. Vou te mostrar de novo porque vale a pena. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Vou fazer uma pausa aqui para dar tempo de você refletir, porque andar com as pessoas certas, a referência dos 5, pelo menos, faz com que, no mínimo, quando você pensar que não tem nada, essa pessoa vai te valorizar e certamente vai te projetar para um sucesso, para um futuro bem-sucedido. Andar com as pessoas que te bajulam e que só querem tirar proveito de você, te enganando, vão fazer com que você pense que seja, mas no momento que você mais precisar, já não vai ter mais cobertura, nem esperança, porque quem poderia te ajudar já deixou você andar sozinho, por escolhas próprias e pessoais. Média dos 5. Preciso ir andando, vou deixar você pensando. Eu preciso me relacionar com pessoas que no mínimo sejam caminho, no mínimo sejam ponte, ou pelo menos possam ser rampa para me fazerem chegar aonde eu preciso ir, porque sozinho não chego. Lembre-se, vou te mostrar um símbolo aqui. Deixa eu
só um símbolo, tá? Isso é um presente que nós ganhamos. Simboliza a árvore da vida. Essa mesma árvore que o Senhor, Ele é para mim e é para você, dizendo: o que eu te dei é para que seja frutífero, abundante e consistente. Depois a gente continua falando, porque agora eu preciso ir andando. Mas quando você pensa menos de si e não tem alguém para te mostrar que o pouco que você acha que é nada é suficiente, então assim você vai ser pequeno. E quando você acredita ser, porque já fez alguma coisa e não tem o mínimo de humildade para poder reconhecer que quem nos ajuda é a força e a palavra de Deus que nos sustenta até agora, então na força do próprio braço, pode ser que já não dê certo. Então vou andando. Boa tarde para vocês e que viva Cristo, o nosso Deus.